Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer uma pequena meditação com os irmãos sobre o texto chamado Fariseu ou Publicano. Esse é um texto escrito pelo pastor Paulo Moura para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi, eu apenas li o texto e vou ler com os irmãos. O que eu vou fazer? Contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto explicado, vamos orar pedindo ao Senhor que ajude a gente nessa meditação, né? Para a gente entender o que é que Deus vai falar no nosso coração. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu abençoes o nosso estudo de hoje, que possamos aprender, colocar em prática e sermos melhores cristãos a cada dia. Amém. Meus irmãos, então nosso texto bíblico está em Lucas 18, versículo 9 até o 14. E diz assim, olha, é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras e adúlteras. Bem, com certeza eu não sou um cobrador de impostos, ele dizia assim, né? E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, ele está falando aqui o quão ele era cumpridor da lei, né? Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? É uma grande esperança para nós, né, irmãos? Então é bom lembrar que nem todo fariseu, nem todo religioso é uma pessoa do mal, né? Os fariseus tiveram a sua importância na história e nem todo publicano, nem todo cobrador de impostos eram pessoas boas, né? O versículo escolhido pelo pastor Paulo Moura foi o versículo 10, que diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. Bem, nesta parábola, Jesus fala da importância da oração por meio de 2 atitudes diferentes, né? Então, são 2 pessoas que vão orar. Jesus vai falar como é importante orar e como essas pessoas fizeram isso, né? Que diferença isso faz? Os fariseus faziam parte da nata, né? Eles eram mega super master plus, porque eles eram membros de uma seita religiosa cuja principal preocupação era seguir rigorosamente a lei de Moisés. Então eles liam lá a palavra, liam o Pentateuco, liam tudo que estava escrito lá, e o dever deles era o quê? Cumprir aquela lei. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles cobravam impostos para os romanos. Então, eles eram detestados, né? Quem é que gosta de pagar impostos, né? Ninguém. E aí, 2 homens foram ao templo e demonstraram nitidamente os seus estilos de vida a partir do quê? De como eles estavam orando. Independente de serem fariseus ou publicano, cada um deles, o modo como orou, demonstrou o estilo de vida deles. O fariseu com orgulho, soberba, altivez, e o publicano que jeito?
humildade, reverência e sinceridade. Então, irmãos, é importante que a gente saiba, se lembre que aquilo que a gente ora revela o que somos, que jeito que a gente é, o que a gente traz na mente e no coração, e a boca vai falar do quê? Daquilo que o coração está cheio. Então, se você ler em Mateus 12, 14, diz assim, ó. Mateus 12, 14. Não, Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então é disso que a boca fala, né? Então assim, muitas vezes a gente repete o mesmo assunto, por quê? Porque é aquilo que vai no nosso coração. Então muitas vezes nós falamos com Jesus sempre a mesma coisa, porque é aquilo que está no nosso coração. Então, o que a nossa boca vai falar? Aquilo que a gente traz no peito, na mente, né? As palavras, as atitudes demonstram o que está no nosso íntimo, algo que somente Deus conhece. Então, vamos lá, no Salmo 139, versículos 23 até o 24. Aqui no Manancial está 34, mas não tem, é 24. Diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração, irmãos, é uma oração muito poderosa, né? Você pedir a Deus para examinar o seu coração e ver e provar os pensamentos e ver se tem algum caminho que não é bacana. É uma oração que você tem que ter coragem para fazer, né? Porque você age da melhor forma e pede para Deus passar um zoom na sua vida, né? É importante que humilhar-se perante o Senhor é admitir que a gente é fraco, que a gente é limitado, é constatar que a gente não merece nada na vida e que Deus, tudo que Ele faz por nós é segundo a misericórdia dEle, que é infinita. A gente é pecador e a gente precisa da graça, que é um favor que a gente não merecia. Então, nós precisamos da graça de Deus todos os dias e o dia todo. Então, a pessoa fala, é graça. Mas não foi de graça, ó. Jesus pagou lá naquela cruz com o seu sangue, deixou derramar o sangue dele, morreu por nós, ressuscitou para nós. Então, é graça para nós, que é um favor que a gente não merece. Mas para Jesus não foi nada de grátis. Ele sofreu demais por causa disso. Então, o que vai nos levar à vitória é o quê? É reconhecer que a gente precisa dessa graça todos os dias. Tem gente que faz as coisas para serem vistas pelos homens, né? A Tassi, conhece a Tassi? Tá se achando o máximo. Também tem o Tommy achando o máximo. Então, tanto a Tassi como o Tommy, eles não agradam ao Senhor. Porque o Senhor gosta do quê? De um coração quebrantado, humilhado, que reconhece quem é. Então, quando você faz as coisas para que as pessoas vejam, você está desagradando totalmente a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa que a palavra diz. Que quando a gente quer agradar só os homens, a gente não está servindo ao Senhor. E nós estamos aqui para servir o Senhor. Então é disso que a palavra está dizendo, né? Que a gente não tem que fazer as coisas para agradar as pessoas. Temos que fazer as pessoas para agradar a Deus. Então você deve continuar orando, admitindo a sua fraqueza, confessando os seus pecados, dizendo: Senhor, olha, fiz errado, não era por aí, eu não quero fazer desse jeito. Porque sempre a gente tem que reconhecer que faz as coisas erradas. Então nós temos que ter um coração realmente quebrantado, contrito, que se arrepende. Nós temos que confessar ao Senhor. Porque Deus, Ele não despreza, Ele não faz assim, ó, deixa, não tô nem aí. Não, o Senhor, Ele olha para nós, Ele inclina os seus ouvidos, Ele se comove com o coração contrito, arrependido,
um coração quebrantado. Então, o Senhor não despreza um coração assim, ó. Está em Salmos, no Salmo 51:17, diz assim, olha: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tá vendo? Então Deus não despreza um coração assim. Irmãos, então tenha um dia excelente na presença do Senhor, reconhecendo que a gente tem que agir como aquele cobrador de impostos, que realmente reconhece a sua pequenez, sabe que foi Jesus Cristo quem fez tudo por nós e que nós temos que nos achegar a Ele com o coração realmente arrependido, conscientes que a graça de Deus, só ela pode nos salvar. Amém? Bom, irmãos, nosso Manancial termina assim. Como você prefere ser visto por Deus? Como você prefere ser visto pelos outros? E principalmente, como você prefere ser visto por Deus? Logicamente que nenhum de nós quer que a gente seja mal visto pelos homens. Mas se for para agradar os homens e desagradar a Deus, é preferível que a gente agrade aos homens, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui, deixando o meu abraço diário de urso, ó. Por quê? Porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero que os irmãos se lembrem que em 2022 você tem que crer, você deve crer que os que esperam no Senhor terão as suas forças, ó, renovadas, tá bom? Então eu termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.